Atenção! Começa agora uma teleaula de metrologia do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 8. Bons estudos! Senhora, por favor, a senhora poderia dizer pra gente qual é a distância daqui até a Lua? Infinito, não tem. Não tenho a mínima ideia. Eu nem tenho ideia, sei que é milhões de anos-luz. 12.000 quilômetros, ouvi falar. Qual é a distância daqui até a África? Aí já é um pouco difícil, aí já complicou. Desconheço. Não tenho noção. Milhões de quilômetros. Por aí. A senhora saberia dizer pra gente qual é o diâmetro de um fio do seu cabelo? Não. Nem sei. Não tem diâmetro. Não sei, é o mínimo possível, 0,02 mil, por aí. E agora, e o tamanho de uma célula? O tamanho de uma célula? Tô por fora. Não sei. Pois é, essas perguntas colocam problemas difíceis que o homem teve que resolver e resolveu. Através de cálculos e medições, ele descobriu distâncias enormes, como a distância entre as galáxias, e minúsculas, como o tamanho de uma bactéria. Você, futuro mecânico, vai se aventurar por mundos que muitas vezes os seus olhos não conseguirão ver. É um mundo de medidas muito pequenas que vai exigir de você exatidão. Nós estamos entrando agora nesse mundo onde as medidas são de centésimos e até de milésimos de milímetro. E um dos instrumentos que o homem bolou para lidar com essas medidas se chama micrômetro. Hoje nós estamos começando uma série de aulas dedicadas a ele. Na teleaula de hoje, você vai ver o princípio de funcionamento do micrômetro e seus principais componentes. Vai conhecer ainda micrômetros de diferentes capacidades, diferentes resoluções e várias aplicações dos micrômetros. Agora veja aí se a distância entre você e a TV não está muito pequena, porque faz mal para os olhos, viu? Agora preste atenção que a nossa teleaula está começando. Está na hora de